Já se passou pouco de mais de um ano desde o lançamento de Alien Romulus, o último filme da franquia Alien. Eu só tinha assistido uma vez no cinema e recentemente eu decidi rever. No início, era um filme que eu estava gostando bastante quando estava no cinema, não tanto quanto Alien ou Aliens, os dois primeiros filmes da série, mas ainda assim estava sendo bom, tipo, eu estava gostando do que eu estava vendo, melhor do que outros filmes da franquia. Porém, o final, mais especificamente o novo monstro criado no filme, me fez sair do cinema bem decepcionado. É um bom filme de Alien, mas, assim como os últimos, continua mexendo com a lore estabelecida nos filmes originais e troca o Alien no final por outra coisa. Alien Romulus se posiciona deliberadamente entre reverência e reinvenção. Ambientado dentro da linha do tempo e da linguagem estética familiar dos filmes clássicos de Alien, ele tenta reconectar a franquia com um horror mais pé no chão, ao mesmo tempo que introduz um elenco mais jovem e uma narrativa de sobrevivência mais contida, diferente dos últimos dois filmes, as prequels, foi Prometheus e Covenant. O resultado é um filme que acerta na atmosfera e na identidade visual, mas tropeça no ritmo, na profundidade dos personagens e na consistência com a lore. A própria história já começa com algo difícil de acreditar, que é como o Alien do primeiro filme não só sobreviveu, isso daí não teria muito problema, ele não deveria morrer apenas porque está no espaço, aliens não podem sobreviver no vácuo, mas como que a Weyland-Yutani conseguiu encontrá-lo no meio do espaço enquanto ele estava flutuando? Seria como achar uma agulha no palheiro. Pareceu ser fácil demais para a Weyland-Yutani conseguir capturar o Alien dessa forma. Tipo, eu acho que simplesmente é muito difícil de acreditar. E isso daí diminui para mim um pouco o filme Aliens, todo aquele arco da empresa tentando, só depois de muitos anos, tendo uma outra chance de capturar os aliens depois do fracasso do primeiro filme, e toda a luta da Ripley para impedir isso, porque eles acharam o alien mesmo assim, então nem fez diferença. É difícil de acreditar, mas eu imagino que eles precisavam encontrar uma forma de colocar aliens nesse intervalo entre os primeiros dois filmes, e essa foi a melhor ideia que eles tiveram. Eles também puxam elementos dos filmes mais recentes, que não são dos melhores. O filme parece uma mistura de todos os filmes do Alien, tentando criar uma história que conecte o filme original com a lore de Prometheus, referenciando um pouco de tudo. E acaba sendo meio que um remake de Alien Ressurreição, que aliás é o filme que eu menos gosto da série. O filme começa com uma construção lenta e deliberada que deixa clara sua ligação com Alien. Os ambientes industriais, a tecnologia analógica e o silêncio opressivo estabelecem imediatamente o clima. Esse começo é uma das partes mais fortes de Romulus. Dá uma boa noção de como que a vida é em muitas das colônias do universo Alien. A introdução do grupo central, jovens trabalhadores, presos em um ecossistema corporativo hostil, ecoa bem o espírito operário do filme original. Suas motivações são compreensíveis e realistas: sobrevivência, fuga e autonomia. Nesse ponto, o filme demonstra contenção, deixando a tensão crescer de forma orgânica pelo ambiente, e não pelo espetáculo. Ren é uma personagem cativante com quem é fácil de se identificar, assim como Andy. Foi interessante ver como que é um tipo de androide como esse e sua evolução ao longo do filme. Além dos paralelos entre ele e Hulk que adicionaram subtrama. Os outros personagens não têm muito nada de especial. Eles estão ali principalmente para virar as vítimas do Alien. E sinceramente, eu até queria que tivesse mais mortes. E alguns deles você realmente não gosta muito e quer realmente que os aliens matem logo. Para a quantidade de aliens que vemos, eles até acabaram matando pouco. Poderia ter tido mais personagens. Meu maior problema com os personagens é como que eles parecem ser apenas um bando de adolescentes. O que não significa necessariamente que vai ser ruim, mas comparando com personagens, digamos, dos três primeiros filmes do Alien, tipo, não tem comparação. Os outros personagens são muito mais interessantes. Não é tão ruim quanto outros elencos que tivemos, mas também não é nada marcante. Pontos fortes desse início são um excelente design de produção, uma forte sensação de isolamento e um uso eficaz do silêncio e da tensão espacial. Pontos fracos nós temos personagens pouco aprofundados, uma carga emocional sugerida, mas ainda não conquistada. O evento que dá início à trama, o contato com uma infraestrutura abandonada e comprometida da Weyland-Yutani, segue um caminho familiar. A descoberta da ameaça é bem executada, mas sem grandes surpresas. Fãs da franquia já sabem exatamente para onde isso vai. Tecnicamente, essa parte funciona bem, mas raramente desafia expectativas. O horror é mais atmosférico do que chocante, e a escala da ameaça é cautelosa. Temos cenas interessantes, como o pós-incidente envolvendo o Alien original e Ash, quer dizer, Hulk, porque já que ele é praticamente uma cópia e cola do Android do Alien, eu acabo chamando ele de Ash algumas vezes. A ideia é legal e cria uma conexão com o filme original, mas o CGI usado no Android é muito ruim. O personagem acaba sendo usado também para colocar alguns elementos das prequels dentro desse filme. A história é bem previsível, os humanos vão entrar, alguém vai ser atacado pelo facehugger e nós vamos ver novamente o ciclo de vida do Alien. A diferença é que dessa vez os facehuggers foram muito bem utilizados, as cenas de ataque são ótimas e foi legal vê-los mais ativos em um filme. Minha crítica é o quanto rápido eles agora conseguem implantar embriões. Isso começou em Covenant e é claramente um retcon.
Antes levava horas ou dias, agora é instantâneo, e mesmo removendo o facehugger, o alien já está garantido de nascer. Isso é claramente um recurso de roteiro para acelerar o ciclo de vida e colocar o monstro em ação rapidamente, algo que já foi criticado nos filmes do Alien vs Predador. Ridley Scott criticou esses filmes, mas fez as mesmas coisas no dele e isso daí continua até em Romulus. Além disso, agora nem precisamos mais de uma rainha para produzir ovos. Nesse filme, os facehuggers são criados artificialmente pela estação de pesquisa da Brandutani, através do sintético Hulk, usando o DNA do alien original. Eles são basicamente impressos em 3D, a partir do DNA extraído. Isso é simplesmente idiota, na minha opinião. Tipo, eu acho que aí ficou muito fácil de uma empresa conseguir criar aliens e controlar eles de uma maneira que, tipo, nem mesmo no futuro, nem mesmo em Alien Ressurreição, 200 anos no futuro eles conseguiram fazer algo assim. Então, tipo, é algo muito difícil de acreditar. Essa facilidade grande em criar aliens é justamente o oposto do que a franquia sempre mostrou. A parte central de Alien Romulus foca na contenção, evasão e tensão em espaços fechados. Aqui o filme abraça totalmente o horror de sobrevivência, corredores estreitos, sistemas falhando e a ameaça constante de algo se movendo fora de vista. Visual e tonalmente funciona muito bem. Narrativamente, porém, o filme começa a estagnar. Os personagens mais reagem do que agem, e a história entra em um ciclo repetitivo. Se esconder, fugir, se reagrupar brevemente e perder alguém. A maioria das mortes poderia ter sido melhor trabalhada. O alien é tratado com contenção, quase sempre fora de cena, sugerido por sons e ambiente, o que respeita os princípios clássicos da franquia. Ainda assim, a falta de evolução dos personagens nessa fase enfraquece o impacto geral. Eu queria ver mais ação do Alien, ainda mais porque o design dessa versão ficou excelente. E o filme é meio que mais curto que o Aliens, então quando a ação começa, não demora muito para ela acabar também. O visual do Alien é ótimo, forte, inteligente e bem representado. Gostei muito da ideia do casulo que ele usa para crescer, bem melhor do que tentaram fazer na série Alien Earth. A tensão durante todo o nascimento do Alien e sua evolução para um adulto foram bem excelentes. Apesar disso, ao longo do filme, os aliens acabam virando meio que bucha, especialmente na cena em que Rain usa praticamente um rifle com aimbot para matar todos eles. A cena de gravidade zero foi uma ideia bem legal, mas ver os aliens sendo mortos tão facilmente me incomoda. Por que uma arma dessa não existe em Aliens? Porque os soldados marines não utilizaram isso? Como que nós temos armas mais avançadas aqui do que no futuro? Só a Smart Gun dos filmes futuros deveria ser capaz de fazer isso. E também não é pra qualquer pessoa usar. No caso, a Rain é só uma garota que nunca pegou numa arma antes e a arma tem aimbot, então consegue fazer tudo pra ela. Tipo, achei meio exagerada essa parte. Visualmente é legal, mas narrativamente é fácil demais. Eles poderiam ter feito apenas menos aliens, ter dado um outro tipo de desculpa, porque, tipo, uma dúzia de aliens serem mortos daquela forma foi meio que pegou mal pra eles. A cena do elevador é tensa e boa, mas a fala que o do Andy no final não encaixa, essa referência aí dos filmes originais, não são um problema, mas depende muito da execução delas. E claro, nós temos aí uma tentativa de conectar com Prometheus, com a famosa gosma espacial mágica, é assim que eu chamo ela. Ela volta como um dispositivo do roteiro capaz de fazer qualquer coisa. A explicação do Hulk até ajuda, a substância vem do Aliens, o que explicaria como os engenheiros de Prometheus obtiveram ela, e meio que estabelecem que os aliens vêm antes da gosma, né? Que foi o contrário dos filmes das prequels, que foi mais ou menos que os aliens foram criados depois. Mas nesse caso, pelo que meio que foi explicado, parece que os aliens precedem isso, o que é algo que eu gostei. Mas depois eles simplesmente desistem de qualquer coerência e usam isso para tirar algo sem sentido no final. Nessa parte nós temos uma boa tensão em ritmo de nível micro, uma representação respeitosa do Alien como uma força esmagadora, pelo menos por sua maior parte. Em pontos fracos nós temos uma estrutura repetitiva e pouca agência e crescimento dos personagens. O elenco entrega boas atuações, mas o roteiro dá pouco espaço para que os personagens evoluam além de arquétipos. Relações são sugeridas, mas não exploradas, o que diminui o peso emocional dos momentos-chave. Diferente do primeiro filme do Alien, onde competência e personalidade emergem sob pressão, Romulus apressa os momentos emocionais. As perdas fazem sentido narrativamente, mas não emocionam. Existe uma boa química entre o elenco, reações críveis sobre estresse, mas existe uma caracterização rasa e arcos emocionais incompletos. O ato final aumenta as apostas com um confronto mais direto e um ritmo acelerado. A tensão é real e as sequências muito bem construídas. Tecnicamente é o momento mais confiante do filme, e é exatamente nesse momento que o filme fracassa mais, que um filme simplesmente joga o Alien no lixo e cria um novo chefe final, repetindo o Alien Ressurreição. Dessa vez eles tentaram conectar aos engenheiros, usando uma versão modificada da gosma preta para transformar um bebê humano em um híbrido de Alien com engenheiro. A aparência lembra os engenheiros, e para mim isso não faz nenhum sentido. A gosma deveria ser apenas um acelerador biológico vindo do DNA do Alien, e que explica o seu crescimento rápido, foi essa a explicação de Hulk. Até daria para justificar uma mutação de humano com Alien, mas o resto foi muito forçado.
Claro que o design é bem perturbador e desconfortável de assistir, mas simplesmente não faz sentido. Nem visualmente, nem na velocidade absurda de crescimento. Nós nunca vimos algo crescer tão rápido na franquia, de um bebê para um bicho de quase 2,5 metros de altura em 5 minutos. Mesmo com a gosma modificada, é um exagero puro. O clímax é tenso, e se não fosse um filme do Alien, eu não me importaria com as modificações na lore e a consistência. Talvez funcionasse bem, mas no caso não funciona. Os temas centrais da franquia, exploração corporativa, vidas descartáveis e desumanização, estão presentes, mas menos afiados do que nos filmes antigos. Romulus aponta para esses temas, mas não os aprofunda. Em vez de expandir o escopo temático, o filme mantém o status quo. Isso torna acessível, mas limita seu impacto a longo prazo. Alien Romulus não é um fracasso, nem uma reinvenção, é um filme bem construído, visualmente fiel, que entende o tom e as mecânicas da franquia, mas hesita em avançá-las de uma maneira eficiente. O que funciona bem no filme é a atmosfera, design de produção, design do Alien, mas falha na profundidade dos personagens, ambição narrativa, retcons no lore estabelecido e o impacto temático duradouro. Resumindo, Alien Romulus parece um filme de transição, uma história competente de horror e de sobrevivência que estabiliza a franquia em vez de redefini-la. Satisfaz fãs que queriam um retorno ao básico, mas pode deixar outros desejando uma evolução mais ousada.